Oi, gente, eu sou a Regina e você está no canal Te Conto um pouco de tudo. Hoje, como você sabe, é dia de mistérios. O mistério da casa em que nasceu a Rainha Elizabeth II. Onde exatamente ficava a casa onde Elizabeth II nasceu? Os turistas estão procurando no lugar errado? As alegações de que a casa foi danificada na Blitz, campanha de bombardeio da Alemanha nazista contra o Reino Unido, estão corretas? A Rainha Elizabeth II nasceu em 21 de abril de 1926, na rua Burton Street, número 17, em Mayfair, um bairro nobre de Londres. O local não era um palácio, uma grande propriedade ou mesmo um hospital, mas apenas uma casa em uma rua movimentada da capital britânica. Seus pais haviam se mudado para o imóvel pertencente aos avós maternos escoceses, o conde e a condessa de Strathmore, apenas algumas semanas antes do seu nascimento. Abre aspas. É um lembrete de como a família real não era tão rica na época. O dinheiro era um problema, fecha aspas, disse o historiador real Robert Lacey. Vale lembrar que Elizabeth II não nasceu para ser rainha. Como filha do filho mais novo do rei, não havia expectativa de que ela ascendesse ao trono. A primeira casa da Rainha Elizabeth II não existe mais. Há repetidas alegações na internet de que ela foi destruída por ataques aéreos durante a Segunda Guerra Mundial. Abre aspas. A casa foi danificada na Blitz, depois demolida, fecha aspas, diz Wikipédia, por exemplo, mas muitos documentos na Biblioteca Britânica e outros arquivos mostram que a casa do século XVIII havia desaparecido antes mesmo do início do conflito. Foram os incorporadores imobiliários, muito mais implacáveis do que ataques aéreos, que acabaram com a primeira residência da monarca. Em 1973, um homem de cartola e, sobretudo, havia formalmente iniciado a demolição do número 17 da rua Burton Street e muitos dos seus prédios vizinhos, que se estendia até a da Berkeley Square. Havia planos de construir ali um hotel para a companhia ferroviária Canadian Pacific Railway, mas o local acabou dando origem a um complexo de lojas e escritórios comerciais. Era uma época que não se dava tanto valor ao patrimônio arquitetônico. Sem um lampejo de arrependimento, incorporadores destruíram o que foi descrito por um documento na época como, abre aspas, 20 das casas mais históricas de Londres, fecha aspas. Um desenho comovente do artista Murhard Bonney, 1876-1953, registrava operários derrubando as fachadas de elegantes edifícios antigos. Se ainda houvesse alguma dúvida, uma nota de um topógrafo de maio de 1939, documentada no Arquivo Metropolitano de Londres, confirmava que a velha casa no número 17 da rua Burton Street havia sido demolida e, abre aspas, no mesmo terreno foi erguida o prédio da Berkeley Square House, fecha aspas. Astrea, a empresa que atualmente administra o complexo conhecido como Berkeley Square House, diz que o imóvel construído no local foi ocupado pelo Ministério da Aeronáutica na preparação para a Segunda Guerra Mundial. Restaurante chinês? Mas há uma outra afirmação frequentemente encontrada na internet sobre a casa onde Elizabeth II nasceu, a de que o local agora é um restaurante chinês. Mas essa é apenas uma parte da história. O famoso restaurante Hakaka-san tem o mesmo endereço, número 17, Burton Street. Mas o mesmo acontece com o imóvel com escritório cercado por tapumes no mesmo quarteirão. Um edifício comercial com fachada de vidro e área de recepção ao lado também compartilha o mesmo endereço. Todo esse extenso bloco comercial é construído sobre o que, na década de 1920, teria sido uma fileira de casas particulares individuais.
Pode não ser uma história tão romântica, mas é a entrada um tanto anônima do edifício comercial que parece o local mais próximo da casa onde Elizabeth II nasceu, um acesso lateral para alguns escritórios comerciais em Berkeley Square House. No Arquivo Metropolitano de Londres, em Clerkenwell, há uma série de arquivos antigos e plantas de arquitetos, com letras Art Deco, mostrando o layout da casa original. Esses documentos retratam que a casa perdida estaria ao redor dessa área de entrada, com a fachada estendendo-se para o que agora é um showroom de carros de luxo, como Bugattis e Bentleys. Isso é confirmado pela Câmara Municipal de Westminster. Segundo os urbanistas, uma das extremidades do restaurante teria se sobreposto à casa original, e a gerente-geral do Hakkasan, Sharon Wigman, diz que os frequentadores, os clientes, lhe fazem perguntas sobre o imóvel onde Elizabeth II nasceu, dando início a conversas, entre aspas, brilhantes e interessantes, em suas palavras. Mas grande parte da antiga casa da rainha foi substituída pela fachada em vidro da entrada do complexo comercial ao lado. Existem 2 placas em uma parede adjacente marcando o local do nascimento, incluindo uma da Câmara Municipal de Westminster, mas elas foram removidas do lugar após a reforma do complexo e estão, portanto, em uma das extremidades do local original, sem placa comemorativa. Também não há placa azul, um tipo de placa que pode ser encontrada em imóveis de toda Londres, homenageando homens e mulheres notáveis que viviam neles. Segundo o English Heritage, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Britânico, essas placas só podem ser colocadas em imóveis originais. Além disso, elas não são colocadas para as pessoas vivas. Toby Cuthbertson, do Departamento de Planejamento de Westminster, diz que o imóvel poderia ser considerado uma propriedade de luxo na época, mas que muitos ricos em geral moravam em casas identificadas por nomes e não por números. Quando a princesa Elizabeth nasceu ali, em 1926, seus avós vieram vê-la no primeiro dia. A então rainha Mary registrou em seu diário que sua neta era, entre aspas, uma queridinha com uma pele adorável e cabelos muito claros. O então secretário do Interior, William Johnson Hickes, também passou por ali, pois o protocolo da época era que quem ocupasse o tal cargo estivesse presente em nascimentos reais. Johnson Hickes, apelidado de, entre aspas, Pequeno Mussolini, em alusão ao ditador fascista italiano Benito Mussolini, 1883-1945. Foi da mesma casa em que nasceu Elizabeth II que sua mãe Elizabeth Bowes Lyon, futura rainha-mãe, partiu em abril de 1923 para o casamento com seu tímido pretendente, o então Duque de York. O nascimento de sua primogênita ocorreria exatamente 3 anos depois. A casa também fica bem perto da rua Harley Street, local do consultório do fonoaudiólogo Lionel Logg, que a partir de 1926 ajudou o futuro rei George VI a superar sua gagueira. Sem turistas. A Mayfair daquela época abrigava festas de classe alta e reuniões badaladas, mas também foi um período politicamente volátil e dividido. Uma greve geral foi convocada apenas algumas semanas após o nascimento de Elizabeth II, e seu avô, o rei Jorge V, advertiu, abre aspas, experimente viver com o salário deles antes de julgá-los. Fecha aspas. Elizabeth II e seus pais se mudaram no fim daquele ano para uma casa maior não muito longe dali, em Piccadilly. Houve planos subsequentes para converter a casa na rua Burton Street em escritórios comerciais. Desenhos de arquitetos da época mostram os quartos, incluindo o em que Elizabeth II nasceu, divididos e redesenhados para acomodar escritórios comerciais. Abre aspas. A sala do primeiro andar, onde nasceu a princesinha, é uma das menos ornamentadas de todas as salas, mas também é uma das mais ensolaradas. Fecha aspas.
dizia o relato do jornal da época. Mas a casa foi demolida mais tarde e continua sendo um local curiosamente discreto para um lugar de tamanha importância histórica. Não há muitos imóveis particulares em Londres que serviram de um lar para a família de um rei e de duas rainhas, Elizabeth II e sua mãe. Ainda assim, a casa é mal retratada na rotina turística londrina. Abre aspas. Acho que reflete a modéstia geral da rainha, fecha aspas, argumenta o historiador Robert Lacey. Abre aspas. Ela não é de ficar ostentando, fecha aspas. Valor atual. Coincidentemente, o local ainda está nas mãos de uma família real, a do Sheik de Abu Dhabi dos Emirados Árabes Unidos, parte de um portfólio de propriedades nessa parte de Londres que analistas estimam valer 5 bilhões de libras, 40 bilhões de reais. O endereço original, o número 17 da rua Burton Street, foi administrado no início dos anos 1930 por Howard Frank, cofundador da agência imobiliária Knight Frank, uma das mais famosas do Reino Unido. Simon Burgoyne, sócio da Knight Frank, que atua em Mayfair, diz que na época a área era onde famílias de proprietários rurais com propriedades no campo tinham as residências em Londres. Abre aspas. Mas depois da guerra ninguém tinha dinheiro para manter esses edifícios grandes, velhos e irregulares. Então muitos deles foram transformados em imóveis comerciais. Fecha aspas, diz ele. E este foi o mistério de hoje. Será mesmo este o endereço onde nasceu a Rainha Elizabeth? O importante é que ela está viva até hoje e com muita saúde. E muito linda, eu a admiro muito. O canal Te Conto fica por aqui, eu sou Regina Heringer e volto na próxima playlist. Até lá!